Olá, nesta semana em que a Unesp recebe os Calouros 2021, você vai conferir como foi a preparação para mais um início de semestre de forma remota. E ainda, as atividades que podem oferecer engajamento aos alunos enquanto o ensino presencial está suspenso. Pesquisadores do Movilab da Unesp em Bauru descobrem como pessoas com esclerose múltipla modulam o andar para vencer obstáculos no chão. O Unesp Notícias também abre espaço para debater a importância da ciência no esporte. A partir de hoje, você confere uma série de reportagens sobre a Olimpíada de Tóquio. Esta edição já está no ar. Nesta semana, a Unesp deu início à recepção dos Calouros 2021. Por conta da pandemia, as atividades presenciais estão suspensas e a acolhida também foi remota. A pró-reitora de graduação, a professora Célia Giachetti, deixou uma mensagem para os ingressantes. Eu parabenizo os mais de 7.000 ingressantes na Unesp no ano de 2021. Nós gostaríamos de destacar que temos na Unesp 64 carreiras, subdivididas em 17 carreiras na área de biológicas, 24 na área de exatas e 23 na área de humanas. Nós temos na Unesp, desde 2018, o compromisso de oferecer mais de 50% das vagas que estão reservadas à educação básica pública. É com muito prazer que recebo todos vocês e destaco que no ano de 2021, como foi já parte do ano de 2020, a continuidade do ensino remoto para proteção e segurança dos alunos desta universidade. Temos o compromisso de formá-los e formar com qualidade. Então, esta universidade, neste ano, vocês entrarão com a proposta de ensino remoto, como fizemos no ano passado, e isto não minimizará o nosso compromisso de formá-los com qualidade e oferecendo nos mais diferentes cursos uma formação eclética, humanística, ética, e nós temos na Unesp o compromisso de formar cidadãos que têm compromisso com a sociedade e gostaríamos que desde o primeiro dia, desde hoje, com esta recepção, este acolhimento, que vocês buscassem as diferentes formas de melhorar a formação de vocês, seja ela no ensino, na pesquisa ou na extensão. Então, queridos ingressantes, estamos à disposição de vocês para não só recebê-los, acolhê-los, mas também acompanhá-los numa formação de qualidade que esta universidade propõe. Nós temos diferentes programas para vocês, para melhorar a formação de cada um, e esta formação de qualidade que perdurará nos diferentes anos, que seja uma formação compromissada com a demanda social e também com a formação de qualidade que a Unesp se propõe. Nestes mais de 7.000 alunos ingressantes, eu cumprimento-os e também a família de vocês, para que a partir de agora vocês se sintam parte desta universidade. Nós estaremos à disposição de vocês para sempre responder às necessidades para melhor formação. O coordenador da permanência estudantil, Mário Sérgio Vasconcelos, também ressaltou aos calouros que a universidade está preparada para recebê-los. Eu gostaria de convidar os ingressantes, os calouros que estão chegando na Unesp, a conhecerem a política de permanência estudantil,
No programa de permanência estudantil, nós temos várias modalidades de assistência que nós damos para os alunos, né? Inclusive com auxílios financeiros, auxílio socioeconômico, temos várias modalidades de auxílio e também temos moradia estudantil, nós temos restaurante universitário. É claro que nesse momento, no momento de pandemia, nós estamos trabalhando mais com as modalidades de auxílio e convidando os calouros que, quando chegam à nossa universidade, que procurem nas unidades onde eles, nos cursos que eles passaram, nas unidades que são responsáveis por esses cursos, que procurem todas as informações sobre a permanência estudantil. Mais do que isso, entrando na página da Unesp, vocês podem procurar no link Permanência Estudantil, que vocês vão encontrar todas as informações sobre as modalidades de assistência que nós oferecemos aos alunos. E já que a ideia é acolher os estudantes neste momento ainda de incertezas por conta da pandemia, o estagiário de jornalismo Henrique Leão preparou uma reportagem para apresentar aos alunos as diversas oportunidades de engajamento na universidade. Veja só. A Unesp é uma universidade que propõe desenvolvimento além das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nas unidades espalhadas por 24 cidades do estado de São Paulo, é possível encontrar diversas instituições lideradas por estudantes que estimulam o pensamento crítico e a interação dos colegas. Uma delas é a LIEU, Liga Interuniversitária de Jogos Universitários. Ela é responsável por organizar campeonatos como o Torneio de Esportes Eletrônicos, a Copa Unesp e o Inter, que teve sua última edição realizada em 2019 na cidade de São José dos Campos. A gente passa a entender o esporte de uma maneira diferente. Então, por mais que o esporte já existia, a gente se organizava na maioria das nossas atividades para os esportes presenciais. Então, os esportes eletrônicos ganham mais força desde o ano passado. Então, a gente passa a ter campeonatos de CS, de LoL, de FIFA. O xadrez, que é uma modalidade comum dos jogos, deixa de ser presencial e passa a se tornar de maneira online também, um esporte eletrônico. Então, para o esporte se manter vivo, a gente adaptou basicamente tudo na nossa estrutura. Tudo que era possível fazer virtual, a gente começou a fazer. Então, são 2 anos seguidos aí que a gente está chegando com organizações de campeonatos 100% virtuais para manter isso daí. Além dos torneios esportivos, a LIEU também promove ações socioculturais nos campi da Unesp. Então, a gente faz desde campanhas de doação de sangue, a palestras, workshops ensinando os cuidados que a gente tem que ter com as ISTs. A gente fala bastante sobre diversidade. Durante os nossos jogos, a gente faz a reciclagem dos resíduos sólidos. Então, além dos campeonatos esportivos, a gente organiza aí uma gama gigantesca de ações socioculturais dentro dos campos nas cidades e também durante os nossos jogos. Além de entidades ligadas ao esporte, a universidade possui coletivos que discutem pautas sociais. O Coletivo Negro Dandara da Unesp em Assis foi criado com o intuito de debater a vivência universitária negra. Ele conta com o apoio do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da unidade. Eu me lembro que quando eu cheguei na universidade em 2018, uma das coisas que me despertou a vivência do que é, né, esse espaço, a potência desse espaço criativo da universidade foi justamente uma mostra do Coletivo Dandara, que acontecia na Semana de Visibilidade da população negra, né? E normalmente a gente desenvolve ainda hoje esses trabalhos, né? Primeiro um trabalho na Semana da Consciência Negra, então Semana da Consciência Negra, Semana da Visibilidade Negra. Atualmente, as atividades do coletivo são executadas de maneira online e atentam-se a outras questões sociais. A gente está tentando uma adaptação, né? Nosso grupo agora é composto por pessoas que desejam desenvolver vários subtemas dentro da temática do negro, né? Dentro da universidade, pensar assim. Então, a gente tenta desenvolver algumas discussões sobre gênero, né?
Agora, para a ingressada, vamos estar aí junto com o pessoal da ingressada, né, outros estudantes, para falar dos outros coletivos, para falar das outras entidades, para ver se consegue meio que dar uma liga nisso tudo, né? O que é o negro na universidade, o que é a permanência, o que são os projetos de extensões, como que a gente pode desenvolver tudo isso, né? Essas entidades ajudam no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, além de criar vínculos com a universidade. Para saber mais sobre as organizações do seu campus, converse com veteranos e comissões de calouros. E você tem acompanhado aqui no Unesp Notícias que, mesmo sem os encontros presenciais, o Coral da Unesp vem realizando diversas atividades durante a pandemia. Hoje vamos ver que em Franca e em Jaboticabal há 5 grupos com integrantes de dentro e fora da universidade e parte deles continuou participando do projeto de extensão nesse período. O regente Rafael Andrade é responsável pelos corais da Unesp em Franca e Jaboticabal. Ele integra a equipe do projeto há 5 anos e, desde o início da pandemia de Covid-19, ele busca estratégias para lidar com o desafio de manter o grupo ativo e unido. A gente teve que se readequar completamente, né? E os alunos também tiveram que se readaptar, né? E rever também os seus conceitos, assim, eles tiveram que pensar quais eram os reais motivos deles estarem envolvidos com os corais, com as atividades, e aí colocar na balança, né, para saber se eles queriam continuar ou não. Então, passamos por todas essas adaptações, assim, alunos que se adequaram a essa nova realidade, outros que ficaram intimidados, porque eles precisariam se mostrar mais, né, então esbarrou bastante com essa questão da timidez, por exemplo. Então, a gente foi buscando recursos para que a gente continuasse agregando essas pessoas nas atividades e respeitasse um pouquinho também dessa individualidade de cada um, em que momento cada um está na questão de desprendimento, de conseguir se expressar, né, de conseguir se mostrar. Uma das principais dificuldades que nós, regentes, enfrentamos é simular virtualmente o canto coletivo, o canto em grupo, todos cantando juntos, né? E aí a gente se esbarrou com o delay dessas ferramentas, desses aplicativos de videochamada, né? E até hoje a gente não tem assim, um bom recurso que nos proporcionou todos cantarem ao mesmo tempo, né? E cada um da sua casa, né? Então isso a gente não conseguiu resolver. Então, nos ensaios onde a gente passava, né, a gente divide por naipes, né, soprano, contralto, tenor e baixo. Quando a gente, num ensaio presencial, estaria passando ali 20 sopranos ao mesmo tempo, né, e depois alternando para os outros naipes, num encontro, né, ao vivo, assim, por algum desses aplicativos, a gente teria que ouvir um por um, né, então, alguns fizeram dessa forma, né, mas fica um pouco mais bastante, um pouco mais cansativo, e então a gente tentou buscar recursos para pelo menos simular que as pessoas estivessem cantando em grupo. E eu gostei muito desses aplicativos de gravação e interação, como, por exemplo, o aplicativo Smule. É um aplicativo onde as pessoas vão sobrepondo as suas gravações, né? Uma pessoa lança uma gravação, grava primeiro, quando o segundo vai gravar, ele ouve aquele primeiro que já gravou e ele ouve a própria voz. Então, já tem uma simulação ali de 2 pessoas cantando ao mesmo tempo. E os demais também vão ouvindo as gravações anteriores. Então, eu gostei dessa simulação, né, através desse aplicativo. E a gente poderia, então, substituir aquela dinâmica, né, do ensaio presencial, poderia substituir ali, simular que a gente estaria cantando em grupo. E aí tem os seus benefícios musicais, né? O aluno precisa desenvolver a sua escuta, observar a sua própria execução vocal para conseguir ficar sincronizado, com afinação ideal e tudo mais. E olha só que bacana o resultado dessa experiência.
mesmo quem não conseguiu se adaptar à novidade pôde aproveitar os cursos do coral. Nos primeiros dias que a gente lançou esses cursos, as inscrições superaram as expectativas, tanto que a gente teve que encerrar as inscrições antes do prazo estipulado inicialmente, porque a gente teve muita procura, né? E o legal é que a gente conseguiu, através desse ambiente virtual, né, que a gente não tem fronteiras, abrir para todas as Unesp, né? Então a gente teve uma abrangência maior, né? E isso é uma das vantagens do ambiente virtual, né? Eu fiquei com um curso de apreciação musical, onde eu estou misturando um pouquinho de história da música, e aí eu escolhi o tema da música popular brasileira. Então a gente começou a estudar desde lá o final do século XIX, onde efetivamente surgiu algo que a gente pudesse chamar de música brasileira, né, misturando ali as influências europeias, portuguesas, africanas e indígenas, e a gente vai passando cronologicamente pelas fases da história da música popular brasileira. E aí, o tema de cada aula, a gente pega compositores e músicas para ouvir, para apreciar, analisar um pouquinho essas gravações, as suas características, e escolhe algumas músicas para cantar. E aí não com a intenção de dividir vozes, como a gente faz nos nossos ensaios dos corais, mas apenas para praticar em uníssono, cantando a melodia mesmo da música. E aí eu passo noções básicas de técnica vocal, o que os alunos precisam fazer com a voz para conseguir executar bem aquelas canções, mas de uma forma bem mais simples e sem gravação, né, para eles praticarem na própria aula. Então, esses alunos que não queriam gravar poderiam se interessar por esse curso, né? E também fiquei à frente dos cursos de coros virtuais. Então, aí sim, a turma que gosta de gravar, que quer ver esse resultado final através de um vídeo para poder divulgar entre seus amigos nas redes sociais. O Vinícius, que está lá em Curitiba, é uma das pessoas que conseguiu aproveitar um novo recurso. Eu comecei no coro em 1998, fiz uma pausa, depois eu voltei no período do mestrado e, por fim, no doutorado também de forma presencial, no coro regido pelo maestro Irandi Darós, em Bauru. Nos encontros presenciais que a gente tinha, sempre fazíamos apresentações presenciais e sempre foi uma experiência muito prazerosa, muito gostosa, muito rica, de levar a arte como forma de comunicação através do canto, da música, e também uma forma de conexão, né? De fazer conexão entre as pessoas, entre os sentimentos, né? Por meio da música, de uma forma muito bacana, né? Uma forma de comunicar muito bonita. E com a oportunidade dos coros virtuais, eu tive a oportunidade também de retomar a minha participação no coral, né? Hoje eu já não moro mais no estado de São Paulo, eu moro em Curitiba, então à distância eu consigo participar desse projeto com os coros virtuais. Para mim também é uma novidade, né? Essa questão da distância, né? do cantar à distância, e tem sido muito bacana. Os encontros são muito produtivos, né? O maestro Rafael Andrade, que é o regente da turma, do coro que eu participo, virtual, nos passa os kits para ensaios, né? Com as bases das músicas, e a gente, por timbre de voz, né? Por naipe de voz, acaba ensaiando em casa. E nas aulas presenciais, que são sempre às segundas-feiras, a gente tem a oportunidade de ensaiar, de tirar dúvidas, de esclarecer, e ele nos passa também os tutoriais de como gravar, de como fazer todos os procedimentos, né, de uma forma muito didática. Ele está de parabéns por isso, né, faz de uma forma impecável, nos fornece todos os subsídios, né, para as gravações, por meio de tutoriais, desses kits com as vozes para ensaio, das aulas que são presenciais virtuais, né, e a gente tem que estar conectado às segundas-feiras. Então tem sido um trabalho fantástico, encantador, né, uma redescoberta, e para mim
a oportunidade de, mesmo à distância, né, não estando no estado de São Paulo, de me reconectar com esse projeto dos corais da Unesp, do qual eu faço parte há tanto tempo e do qual eu me orgulho tanto e gosto muito de poder participar graças a essa dimensão virtual agora dos coros da Unesp. No segundo semestre, os cursos oferecidos pelo Regente Rafael vão ter uma nova edição. Então fique ligado nas páginas oficiais da Unesp para saber as novidades sobre essas inscrições. A gente faz um intervalo rápido e, na volta, as pesquisas da universidade que buscam garantir mais qualidade de vida para a população. Continue com a gente! Uma pesquisa desenvolvida por integrantes do Movilab, o Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano da Unesp em Bauru, descobriu como as pessoas com esclerose múltipla modulam o andar e a atividade cerebral quando precisam ultrapassar obstáculos no chão. O estudo, com os resultados, foi publicado em uma importante revista científica da área e pode ajudar a melhorar os programas de reabilitação e proporcionar mais qualidade de vida para essa população. Olá, meu nome é Felipe Baliceiro Santinelli e eu sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Motricidade da Unesp. Eu também sou membro do Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano da Unesp de Bauru. No laboratório, nós estudamos como que as pessoas controlam o movimento e principalmente estudamos como pessoas com desordem do movimento fazem esse controle. No caso do presente estudo, nós investigamos pessoas com esclerose múltipla, onde que a esclerose múltipla ela é caracterizada por ser uma doença autoimune, inflamatória e neurodegenerativa que afeta a bainha de mielina dos neurônios, localizados no sistema nervoso central. Com essa deterioração da bainha de mielina, o impulso nervoso ele fica mais lento e com isso os sintomas começam a aparecer, e principalmente sintomas motores. Nós decidimos fazer este estudo publicado na revista Gait and Posture, pois não há estudos na literatura, ou não haviam estudos na literatura, dizendo como que as pessoas com esclerose múltipla lidam com um obstáculo em seu caminho durante a tarefa do andar. Então, a partir disso, nós escrevemos um projeto onde esse estudo foi um estudo desse projeto e que também foi a minha dissertação de mestrado. Submetemos para a FAPESP e esse projeto foi aprovado pela Fundação. Sendo assim, esse estudo tem financiamento da FAPESP. Bom, a partir disso, nós investigamos como que é a característica dessas pessoas, tanto características motoras quanto características neurais dessas pessoas com esclerose múltipla durante o andar quando elas necessitam ultrapassar um obstáculo. Para isso, nós recrutamos 15 pessoas com esclerose múltipla e 15 pessoas consideradas saudáveis. O maior desafio dessa pesquisa foi em relação ao recrutamento dessa população, pois como a esclerose múltipla é considerada uma doença rara, ainda há poucas pessoas, ou não há uma quantidade grande de pessoas com a doença, sendo que no Brasil, a cada 100 mil habitantes, é esperado que encontremos em torno de 15 pessoas com esclerose múltipla. Bom, os resultados do estudo mostraram que as pessoas com esclerose múltipla, quando elas necessitam ultrapassar um obstáculo, elas necessitam de maior recurso cognitivo, ou seja, elas ativam mais áreas corticais, como o córtex frontal e o córtex parietal, que são áreas responsáveis tanto pelo planejamento das ações motoras, quanto para a noção espacial do corpo em relação ao ambiente. E em relação às características motoras dessa população, nós encontramos que as pessoas com esclerose múltipla, elas necessitam modificar os parâmetros do andar para realizar a tarefa de ultrapassagem do obstáculo. Entretanto, elas posicionam o pé mais próximo ao obstáculo nessa tarefa. E isso é considerado uma estratégia
menos segura, pois há uma maior chance de haver um toque no obstáculo. Se transferirmos isso para ações cotidianas, seria o mesmo que quando vamos ultrapassar um obstáculo ou subir na sarjeta, nós posicionamos o pé mais próximo a esse obstáculo e a chance de tocá-lo e haver uma queda é muito maior. Por isso, é considerado uma estratégia menos segura. Com os resultados do estudo, é possível que terapeutas e pessoas que trabalhem com as pessoas com esclerose múltipla, elas foquem em melhorar os parâmetros do andar em uma tarefa motora mais complexa, quando elas precisam ultrapassar um obstáculo, de maneira que os terapeutas tentem diminuir esse uso de recurso cognitivo, fazendo com que o andar fique mais automático, ou seja, não necessitando de uma atividade cortical tão exacerbada quanto encontramos no nosso estudo. E para finalizar, essa pesquisa publicada, como eu disse, na revista Gait and Posture, ela vai nos ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa população. Então, é possível, a partir disso, melhorar os programas de reabilitação de pessoas com esclerose múltipla. E, pessoalmente, é uma conquista muito, muito legal, visto que esse estudo foi parte da minha dissertação de mestrado. Então, ter um estudo publicado em uma revista como a Gait and Posture, que é uma das mais prestigiadas da área, é de uma felicidade muito grande. No nosso laboratório, nós temos como objetivo compreender o movimento humano e tentar explicar como as pessoas controlam as atividades diárias e também atividades esportivas. Nós temos 3 linhas de pesquisa que são relacionadas à desordem do movimento, à fadiga relacionada à locomoção e à postura e desempenho esportivo. Relacionado à primeira linha de pesquisa, nós temos estudado a esclerose múltipla desde 2017 com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida desta população. Nós temos desenvolvido estudos com a locomoção e controle postural, tentando compreender como que a doença afeta o controle dessas tarefas. Essa foi uma pesquisa financiada pela FAPESP e que traz grandes efeitos positivos para a pessoa com esclerose múltipla, podendo auxiliar na intervenção e trazer benefícios para a comunidade. Esse é um foco bastante relevante no nosso laboratório, no qual tentamos realizar pesquisas que possam ser aplicáveis dentro da sociedade e trazer benefícios para diferentes pessoas. Não saia daí que depois do intervalo tem início uma série de reportagens sobre a Olimpíada 2021. Vamos debater a importância da ciência no esporte. Nós voltamos em instantes. Voltamos para saber quais são os eventos e as oportunidades para os membros da comunidade acadêmica nos próximos dias. Olá para você que nos acompanha! A primeira dica da agenda de hoje vai para os pesquisadores da área da comunicação ou jornalistas recém-formados. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, abriu as inscrições para o 8º Seminário de Pesquisa e também para a apresentação de trabalhos de conclusão de curso. Os 2 eventos vão ser realizados no dia 28 de agosto, integrados à programação do 16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. 15 pesquisadores vão ter a oportunidade de apresentar resumos de artigos inéditos selecionados para o seminário. Além disso, 3 jornalistas recém-formados vão poder exibir os TCCs premiados pela ABRAGE. Todas as apresentações vão ocorrer de forma remota. No link que aparece na sua tela, você confere mais detalhes e também pode se inscrever. A Unesp em Assis vai promover uma roda de discussão sobre o 2º episódio do documentário Brasica, com o título Bicha. O filme trata da homofobia no futebol brasileiro e o evento tem o objetivo de debater sobre as perspectivas LGBTQIA+, nos esportes. Então, anote aí, é amanhã, dia 18, às 14h, pela plataforma Google Meet.
e é uma realização do projeto de estágio Perspectivas KIR da Atlética 16 de agosto e da torcida Asa Negra para a semana de recepção dos calouros. Mas atenção, as inscrições vão até hoje, elas são gratuitas. Basta acessar o link que aparece na tela. Já na Unesp em Franca, o Grupo de Estudos de Histórias Midiáticas e o Departamento de História vão promover a live Ilustradas Cariocas, Fotografia, Imprensa e o Espaço Público Visual na primeira metade do século XX. O evento, que também conta com o apoio da FAPESP, da CAPES e do CNPq, vai discutir os processos de modernização da imprensa e o protagonismo das imagens fotográficas na elaboração de um novo espaço público visual de circulação de mercadorias, pessoas e ideias. A live será no dia 21 de junho, das 2 às 4 da tarde, no YouTube, no canal do Media Cult. Para a emissão de certificado, acesse o link que aparece aqui na tela. E aqui vai outra sugestão para quem é da área do jornalismo. As inscrições para a 43ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog também estão abertas. Podem participar jornalistas e suas equipes, repórteres fotográficos e desenhistas. Essa edição do prêmio vai receber inscrições em 7 categorias, que podem ser realizadas até o dia 30 de junho. A cerimônia de entrega do prêmio vai ocorrer no dia 25 de outubro em formato virtual. Para conferir mais informações e também se inscrever, é só acessar o site da premiação. A Unesp Ilha Solteira está com inscrições abertas para o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. São 10 vagas de mestrado e 10 de doutorado. As linhas de pesquisa do programa são Controle de Instrumentação Eletrônica e Sistema de Energia Elétrica. As inscrições vão até o dia 30 de junho, custam R$ 76 e podem ser feitas pelo link que aparece na tela. Outras informações estão disponíveis no site do campus da Unesp em Ilha Solteira. E para finalizarmos, temos uma ótima sugestão para toda a comunidade unespiana. O campus em Bauru, em parceria com a empresa Stone, irá promover um bate-papo com o presidente da empresa. A gerente de marketing da ProJúnior, empresa júnior de engenharia e arquitetura da Unesp, em parceria com a Stone, conta mais sobre a proposta do evento. O evento Bate-Papo Stone, ele surge com o intuito de aproximar a empresa Stone da comunidade unespiana. Ele vem como uma parceria das instituições da faculdade e dos projetos de extensão com a empresa propriamente dita. E para ministrar e conduzir esse evento, a gente vai ter a presença do Augusto, presidente da Stone, que vem contar pra gente um pouquinho o que mais a Stone faz além da maquininha de cartão, que é como a gente costuma conhecer. Ele vem falar um pouquinho sobre como a Stone propõe melhorar as soluções financeiras para os empreendedores brasileiros e toda a missão da empresa por trás disso. Nós temos um evento no Facebook que se chama Bate-Papo Augusto, _Stone, e as inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/Bate-Papo Augusto. Esperamos todos vocês lá. E ao fim desse bate-papo vamos ter sorteios de alguns brindes e as perguntas poderão ser feitas diretamente para o Augusto, presidente da Stone. Esperamos todos vocês e até mais! O encontro é gratuito e começa daqui a pouco às 6 da tarde de maneira remota. Para mais informações, acesse o link que aparece aqui na tela. Até semana que vem. Nosso assunto agora é o esporte. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, programados para serem disputados em 2020, foram adiados para este ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Mesmo sem poder contar com a presença de torcedores estrangeiros, apenas japoneses poderão estar nas arquibancadas. A Olimpíada começa no dia 23 de julho. Por isso, a partir de hoje, o Unesp Notícias inicia uma série sobre esse que é o maior evento esportivo do mundo. A ideia é falarmos sobre como a ciência sempre esteve ligada ao esporte e como as pesquisas também colaboram para a evolução das modalidades. E nesta primeira reportagem, preparada pelo nosso estagiário Matheus Antônio, você vai conhecer um pouco sobre a origem dos Jogos e como as questões políticas e de relações internacionais fizeram parte da história deles. Os Jogos Olímpicos começaram na Grécia Antiga como uma homenagem a Zeus, o rei dos deuses gregos. O nome Olimpíada vem de Olímpia, cidade que era sede da competição na antiguidade e abrigava um templo sagrado para Zeus.
Com os primeiros registros datados de 776 a.C., as principais modalidades esportivas eram arremesso de disco, corrida e salto em distância. Os vencedores recebiam uma coroa de ramos de oliveira como prêmio. Na época, a competição era restrita apenas aos homens gregos. O declínio dos jogos na antiguidade foi resultado da queda da Grécia. Após o domínio romano sobre o território grego, o imperador cristão Teodósio I decidiu proibir cerimônias consideradas pagãs, decretando o fim da Olimpíada na época. A competição voltou a existir somente no século XIX. Em 1894, o barão Pierre de Coubertin criou o Comitê Olímpico Internacional, e em 1896 foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. O local escolhido foi a cidade de Atenas, em homenagem às origens da competição. Colocar o esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento da humanidade de forma pacífica era um dos lemas da Olimpíada. Porém, os Jogos foram contemporâneos a guerras e aos conflitos sociais, e tudo isso se refletiu dentro da competição. A Olimpíada de Berlim, na Alemanha, em 1936, foi disputada durante a ditadura de Adolf Hitler, e o líder do partido nazista alemão fez de tudo para camuflar o governo racista e militarista durante a competição, e foi além. Tentou usar o esporte como forma de demonstrar a superioridade da raça branca ariana. Coube então ao atleta norte-americano Jesse Owens provar a Hitler que ele estava muito errado. Negro e filho de escravos, ganhou 4 medalhas de ouro e marcou seu nome na história dos Jogos. Eu acho que a figura do Jesse Owens, que é uma figura fantástica, mítica do esporte, ela talvez tenha tido muito mais importância a posteriori, depois do escândalo que a gente viu, que foi a gestão do Adolf Hitler à frente da Alemanha. Eu acho que em 1936 não se tinha noção ainda da importância da vitória dele, e obviamente, depois do regime nazista, depois da Segunda Guerra Mundial, depois das atrocidades cometidas pelo Hitler no comando da Alemanha, é que se pôde perceber o quanto que o Jesse Owens teve um papel fundamental de, obviamente, acabar por ruir esse mito da raça ariana, de uma raça especial e superior às demais. Eu acho que à época, talvez nem o Jesse Owens tivesse um pouco a dimensão do que estava acontecendo, não é? E, infelizmente, houve o que houve depois. Eu acho que a importância do Jesse Owens fica para a história, não só por ele ter protagonizado as vitórias que ele teve na Olimpíada de 36, mas também por aquilo que a gente assistiu logo em seguida, não é? 32 anos depois, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, Tom Smith e John Carlos protagonizaram um dos pódios mais emblemáticos da história. Respectivamente, primeiro e terceiro colocados na prova dos 200 metros rasos, os atletas norte-americanos ergueram o punho usando luvas pretas, em uma saudação aos Panteras Negras, movimento de luta contra o racismo e a violência aos negros nos Estados Unidos. Na época, o protesto não foi bem recebido pelo Comitê Olímpico Internacional e os atletas acabaram punidos. O professor Zeca Marques também comentou o episódio. Esse pódio dos Jogos Olímpicos do México em 68, a prova dos 200 metros rasos, originou talvez uma das imagens mais bonitas do esporte mundial, certamente uma das imagens mais bonitas dos Jogos Olímpicos de todas as competições que já houve na história. E, obviamente, a gente tem que entender o contexto da época. Movimento negro nos Estados Unidos em efervescência, uma contestação nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, em que milhares de soldados norte-americanos já haviam falecido em função dos combates. E, infelizmente, essa ação dos dois corredores, dos dois atletas norte-americanos, foi prontamente combatida pelo Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, inclusive, obrigou o Comitê norte-americano a mandar esses atletas de volta para casa, caso contrário, a equipe norte-americana seria desclassificada dos Jogos. Então, a importância do ato, inclusive, tem a ver com essa contrarresposta das autoridades do esporte olímpico, que de maneira muito absurda passou a coibir qualquer tipo de manifestação, não é? Eu acho que os dois atletas, inclusive, sofreram estigmas nos Estados Unidos depois desse gesto, tanto que é um gesto que não teve resposta nos anos seguintes no esporte mundial, e até o atleta australiano, que é o segundo colocado da prova, não é? Os americanos ficaram com o ouro e com o bronze,
mas a medalha de prata foi para o Peter Norman, um atleta australiano. Ele, inclusive, foi estigmatizado e sofreu represálias na Austrália quando voltou para o seu país, porque essa história é bonita. As luvas pretas que os atletas americanos usam eram luvas desse atleta australiano, que emprestou para os dois colegas, porque eles queriam fazer a manifestação, mas tinham esquecido os seus pares de luvas na Vila Olímpica. E o Peter Norman, ele tem no peito um adesivo do movimento contra o racismo norte-americano. Ele fez questão de colocar esse adesivo sobre o seu agasalho, e isso também rendeu uma série de adversidades a ele quando ele volta para a Austrália. Então, infelizmente, essas ações, que são ações que todo atleta deveria ter nesses momentos específicos, pódio, comemoração, etc., eles são violentamente coibidos pelas autoridades do esporte e, obviamente, fica para a história como um grande momento em que dois atletas se posicionaram e deram visibilidade a esse movimento contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria também foi outro fato histórico e político com incidência direta no esporte e nos Jogos Olímpicos. Os dois países foram os protagonistas de boicotes que marcaram tanto as edições de 1980, realizadas em Moscou, quanto a de 1984, em Los Angeles. O boicote do chamado Bloco Capitalista aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 tinha a ver com o fato de a então União Soviética ter invadido o Afeganistão um ano antes. Então, dentro de uma lógica de Guerra Fria, já talvez dentro dos últimos capítulos de Guerra Fria, foi a maneira que esse bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, encontrou de fazer esse tipo de boicote. Então, mais uma vez, vejam como o esporte é um elemento político e de manifestação política na gestão de uma Olimpíada. É estranho que o COI impeça que atletas se manifestem quando o boicote nada mais foi do que um boicote político. E, obviamente, em 84, em Los Angeles, o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética, quis dar o troco e aí alegou também dificuldades de ter segurança nos Estados Unidos para as suas delegações. Mais uma vez, politicagem, mas dentro dos estertores da Guerra Fria, né? E no caso dos Jogos Olímpicos, eu queria lembrar também duas manifestações importantes que acho que não podem ficar de fora dessa nossa conversa. A primeira é que em 1972, nos Jogos de Munique, houve um atentado contra a delegação de Israel, dentro de uma represália do conflito Israel-Palestina. Então, um grupo afinado com a luta palestina invadiu a Vila Olímpica, executou 11 reféns da delegação de Israel, atletas de comissão técnica. 5 desses atiradores foram também mortos pela polícia alemã. E então é importante destacar que os Jogos Olímpicos de 72 já foram um palco de uma manifestação política importante, que é um conflito que inclusive não teve solução até hoje, esse que opõe Israel e Palestina. E é preciso lembrar também que o Comitê Olímpico Internacional fez um boicote à África do Sul em função do apartheid, que era uma política de Estado, uma política sul-africana de Estado. A África do Sul ficou impedida de participar de Jogos Olímpicos depois dos Jogos de 60 no Japão, e só foi voltar a participar de uma Olimpíada em 92, nos Jogos de Barcelona. Então também é importante ver que um organismo como o COI, e aqui acho que foi uma pressão muito legítima e importante, impediu que a África do Sul participasse de grandes eventos, algo que a FIFA também fez, né? A FIFA depois, obviamente, devolveu a moeda, fazendo com que a África do Sul fosse o primeiro país da África a sediar uma Copa do Mundo, o que aconteceu em 2010. Apesar de ser impossível separar a política do esporte, o Comitê Olímpico Internacional proíbe protestos de atletas e países no evento, para passar a imagem de que os Jogos buscam estabelecer a paz e a harmonia entre as nações. Mas o professor Zeca Marques lembra que essas atitudes do COI não condizem sequer com a postura da própria entidade nos bastidores. As entidades maiores que regem o esporte no mundo são o COI, o Comitê Olímpico Internacional, e a FIFA, no caso do futebol. Elas costumam baixar várias normas e protocolos para impedir a manifestação de atletas durante as competições. Mas o que essas entidades transnacionais mais fazem é política o tempo todo, não é? Atribuição de sedes de eventos, por que a Copa de 2010 foi na África do Sul, não é?
Por que os Jogos Olímpicos vão para o país A e não para o país B? Todas as transações que essas entidades fazem com patrocinadores, investidores, é de uma politicagem, que a gente pode até dizer, muito rasteira. E entidades que foram assoladas durante muito tempo por inúmeras denúncias de corrupção. Então é um contrassenso essas entidades quererem legislar sobre aquilo que deveria ser uma livre manifestação de atletas, equipes e delegações, e querer com que esses jogos sejam realizados de uma forma séptica, incolor, inodora, no sentido de que não haja nenhum tipo de manifestação. Agora, atletas também devem perceber que há momento para que se faça uma manifestação, há momento, há contextos, há espaços que eles devem aproveitar. A manifestação simples, pura, pela própria manifestação, ela pode ficar muito esvaziada. Então, eu gostaria que atletas tivessem também inteligência para saber aproveitar as frestas, as brechas, e poderem se manifestar e chamar a atenção da sociedade para questões fundamentais, como a luta contra o racismo, contra as desigualdades de gênero, contra a homofobia no esporte, quer dizer, todas as fobias que a gente pode enumerar aqui. Então, seria interessante que houvesse essa conscientização, e os atletas são atores importantes nesse jogo todo. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas você pode assistir a esta e outras edições no nosso canal no YouTube. Eu te espero na semana que vem. Até lá!